Existem histórias que permanecem assustadoras justamente porque nunca receberam uma resposta definitiva. Casos em que tudo parece estranho demais para ser explicado de forma simples. E talvez um dos maiores mistérios da história moderna tenha acontecido em uma montanha gelada na Rússia durante o inverno de 1959. 9 pessoas saíram para uma expedição. Nenhuma voltou viva. E até hoje, ninguém sabe exatamente o que aconteceu naquela noite. Essa é a história do Passo de Atlov. Tudo começou em janeiro de 1959, na antiga União Soviética. Um grupo de jovens estudantes e montanhistas decidiu realizar uma longa travessia pelos Montes Urais, uma região conhecida pelas temperaturas extremas e pelas tempestades violentas de neve. O líder da expedição era Igor Dyatlov, um estudante de engenharia de 23 anos, experientes em trilhas e sobrevivência no frio. O grupo era formado por homens e mulheres jovens, quase todos universitários. Eles tinham experiência, conheciam o clima, sabiam montar acampamento em temperaturas negativas. Não eram aventureiros despreparados, pelo contrário, todos eram considerados montanhistas habilidosos. A viagem fazia parte de uma expedição esportiva importante para eles. O objetivo era atravessar uma região remota das montanhas e depois retornar para casa algumas semanas depois. No início da viagem, tudo parecia normal. As fotografias encontradas mais tarde mostram o grupo sorrindo, brincando na neve, cozinhando juntos e caminhando em meio às montanhas cobertas de gelo. As imagens passam uma sensação quase tranquila, como se fosse apenas mais uma expedição comum. Mas em algum momento, algo mudou. Durante o trajeto, um dos integrantes começou a passar mal e decidiu retornar antes que o grupo chegasse às regiões mais perigosas. Sem saber, essa decisão acabou salvando sua vida, porque os outros 9 continuaram viagem e nunca mais foram vistos vivos. No final de janeiro, o grupo já estava se aproximando de uma montanha chamada Kolatsiak. O nome vinha do idioma do povo mansi, habitantes antigos da região, e sua tradução carregava um significado inquietante: Montanha dos Mortos. Mesmo assim, o grupo seguiu viagem normalmente. No dia 1º de fevereiro de 1959, eles montaram acampamento em uma encosta coberta das montanhas. O clima começava a piorar. A neve era forte, o vento aumentava e a visibilidade diminuía rapidamente. Ainda assim, os integrantes pareciam tranquilos. Eles montaram a barraca, organizaram seus equipamentos e provavelmente se prepararam para passar a noite ali antes de continuar a jornada pela manhã. Mas durante aquela madrugada, alguma coisa aconteceu e até hoje ninguém conseguiu explicar exatamente o que. Quando os jovens não retornaram no prazo combinado, equipes de busca começaram a procurá-los. Inicialmente, ninguém parecia muito preocupado. Atrasos eram comuns em expedições daquele tipo. Mas conforme os dias passavam, o silêncio começou a assustar. As buscas começaram oficialmente no final de fevereiro. E poucos dias depois, os socorristas encontraram o acampamento. Foi nesse momento que o caso deixou de ser apenas um desaparecimento, porque a cena encontrada na montanha parecia inexplicável. A barraca do grupo estava parcialmente destruída e coberta pela neve, mas o detalhe mais estranho era outro. Ela havia sido rasgada de dentro para fora, como se as pessoas que estavam lá dentro tivessem tentado escapar rapidamente, desesperadamente. Os pertences continuavam espalhados pelo local: sapatos, roupas pesadas, equipamentos de frio. Tudo ainda estava dentro da barraca. Mas os integrantes haviam saído no meio da neve congelante, praticamente sem proteção. E isso não fazia sentido. As temperaturas naquela noite chegavam a quase 40 graus negativos. Sair sem roupas adequadas naquela situação era praticamente uma sentença de morte. Os investigadores começaram a seguir pegadas encontradas na neve e perceberam algo ainda mais estranho. As pegadas indicavam que o grupo deixou a barraca caminhando, não correndo. Não havia sinais claros de luta ou perseguição, apenas passos indo em direção a uma floresta próxima, localizada a alguns quilômetros abaixo da montanha.
Os primeiros corpos foram encontrados perto de árvores altas da floresta. 2 dos jovens estavam descalços e usando poucas roupas. Ao lado deles havia restos de uma fogueira improvisada, como se tivessem tentado sobreviver ao frio após fugir da barraca. Mas outro detalhe chamou a atenção. Os galhos das árvores acima deles estavam quebrados em alturas elevadas, como se alguém tivesse subido desesperadamente para observar algo à distância. Dias depois, outros corpos começaram a aparecer espalhados pela neve. Alguns pareciam tentar retornar para a barraca, outros estavam caídos em posições estranhas. Mas o que realmente transformou o caso no mistério mundial aconteceu quando os últimos corpos foram encontrados meses depois, já enterrados sob metros de neve. Alguns deles apresentavam ferimentos extremamente graves, fraturas severas no peito, lesões fortes no crânio, mas quase sem marcas externas proporcionais. Os investigadores afirmaram que os impactos pareciam ter sido causados por uma força muito intensa, algo comparável a um acidente de carro. Mesmo sem sinais claros do que teria provocado aquilo, uma das vítimas estava sem a língua, outra sem os olhos. E embora alguns especialistas afirmem que isso poderia ter sido causado pela decomposição natural e pela ação de animais após meses na neve, os detalhes ajudaram a alimentar ainda mais teorias em torno do caso. As investigações soviéticas rapidamente começou a gerar dúvidas. Muitas informações foram mantidas em segredo durante anos. Alguns documentos desapareceram. E diversas pessoas acreditavam que as autoridades escondiam alguma coisa. Com o tempo, dezenas de teorias surgiram. A explicação mais aceita atualmente envolve uma pequena avalanche ou deslizamento de neve. Segundo essa hipótese, o grupo teria acreditado que a barraca corria risco de ser soterrada. Por isso, cortaram a lona rapidamente e saíram às pressas. Depois, tentando sobreviver no escuro e no frio extremo, acabaram morrendo de hipotermia e acidentes causados pelo terreno congelado. Mas nem todos concordam com essa teoria, porque algumas perguntas continuam difíceis de responder. Por que o grupo não tentou voltar imediatamente para a barraca? O que teria assustado pessoas experientes a ponto de abandonar todos os equipamentos? E como explicar os ferimentos mais graves encontrados em alguns corpos? Ao longo das décadas, teorias ainda mais estranhas apareceram. Experimentos militares secretos, testes de armas soviéticas, fenômenos atmosféricos raros, sons de baixa frequência capazes de causar pânico extremo e, claro, teorias sobrenaturais. Algumas pessoas acreditavam que os jovens viram alguma coisa naquela montanha, algo tão assustador que permanecer na barraca pareceu mais perigoso do que enfrentar a neve do lado de fora. Mas apesar de todas as teorias, a verdade nunca foi completamente descoberta. Até hoje, o passo de Dyatlov continua cercado por silêncio, neve e perguntas sem resposta. E talvez seja justamente isso que torna essa história tão inquietante, porque diferente de lendas antigas, isso realmente aconteceu. As fotos existem, os diários existem, as pegadas na neve existiram. 9 pessoas saíram daquela barraca no meio da madrugada congelante e nunca mais voltaram. Porque às vezes, os mistérios mais assustadores não são aqueles inventados em histórias de terror, mas os que aconteceram de verdade e permaneceram sem explicação.